Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! Antes de começar, não está inscrito no canal? Por favor, se inscreva. Curta esse vídeo para não esquecer. Compartilhe nas redes sociais, ative o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui que eu leio e respondo. Tranquilo? Então vamos lá. Vinícius de Moraes, o branco mais preto do Brasil, segundo ele mesmo, é isso aí. Vinícius de Moraes é um grande nome do modernismo de segunda fase. Quando nós falamos em modernismo de segunda fase, a gente tem que pensar assim, que é uma fase de amadurecimento, que vai prevalecer, vai continuar as conquistas da primeira fase, que é aquela de 1922 a 1930, aquela da fase heróica de quebrar tradições, toda e qualquer forma de conservadorismo, a ironia, a paródia, o verso branco, o verso livre, tudo isso aconteceu, e a segunda fase, ela continua, né, valorizando esses ideais conquistados pela primeira. Mas agora, como é uma fase de amadurecimento, a segunda geração a que ele pertence olha para o passado e fala assim, não, pera lá, eu acho isso daqui legal, eu quero usar isso. Então eu vou ter, por exemplo, na segunda fase modernista, uma Cecília Meirelles, que é chamada de neossimbolista. E eu vou ter um Vinícius de Moraes, que está aqui, que parece uma reencarnação de Camões, grande escritor clássico na composição dos seus sonetos. Eu estou falando de poesia, mas eu vou lembrar prosa. Eu tenho um Graciliano Ramos, que é chamado de neorrealista machadiano. É exatamente isso. A obra dele, São Bernardo, dialoga muito com Dom Casmurro de Machado de Assis. Mas vamos lá, vamos olhar agora diretamente para Vinícius de Moraes, o grande poetinha. Vinícius de Moraes nasceu em 1913 no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Foi poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Quem não se lembra das músicas de Vinícius de Moraes? Poeta essencialmente lírico, lírico quer dizer sentimental, o que ele renderia o apelido de poetinha, que lhe foi atribuído por Tom Jobim. Notabilizou-se pelos seus sonetos. E o que é um soneto? É um poema de forma fixa, feito por composto, né, de 2 quartetos e 2 tercetos. Quartetos, estrofes de 4 versos, tercetos, estrofes de 3 versos. O soneto normalmente é feito em versos decassílabos ou alexandrinos e obedece, né, um esquema de rima. Os sonetos, eles foram muito usados pelos parnasianos, isso mesmo. E os modernistas de primeira fase aboliam, criticavam os parnasianos. Lembra Manuel Bandeira com Os Sapos, que foi declamado na escadaria do Teatro Municipal por Ronald de Carvalho? Pois é, e outros modernistas de primeira fase também combateram esse purismo linguístico da língua. E mais Vinícius não, Vinícius usa, pois é. Conhecido como boêmio inveterado, fumante e apreciador de uísque, era também conhecido por ser um grande conquistador. O poetinha casou-se por 9 vezes ao longo de sua vida. Nos anos de 1950, Vinícius atuou no campo diplomático, em Paris e em Roma, onde costumava realizar animados encontros na casa do escritor Sérgio Buarque de Holanda. No final de 1968, foi afastado da carreira diplomática, tendo sido aposentado compulsoriamente pelo ato institucional número 5. Na madrugada do dia 9 de julho de 1980, Vinícius começou a se sentir mal na banheira da casa onde morava, na Gávea, vindo a morrer pouco depois. O poeta passou o dia anterior com um parceiro e amigo Toquinho, com quem planejava os últimos detalhes do volume 2 do álbum Arca de Noé. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Em 1981, esse LP que ele estava planejando junto com Toquinho é lançado.
Beleza? Muito bem. Conhecemos a vida, vamos ver como é que é a característica da obra de Vinícius? A primeiro momento, a primeira fase da produção dele é marcada por uma religiosidade e um misticismo. Então nós vamos ter poesias muito atreladas ao aspecto religioso, com o aspecto místico. Aí ele abandona isso. E ele vai para um lado erótico, sensual, carnal. E vem a figura da mulher. De que maneira? Sobre esse ângulo erótico e sensual. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Então a mulher é vista de uma forma erótica. O amor é o amor carnal e o amor espiritual. O amor que é cantado largamente dentro da proposta de Vinícius de Moraes. Além disso, ele faz a incorporação do cotidiano, que são coisas do dia a dia. A poesia dele trata de coisas relacionadas ao dia a dia, coisas simples. Mas também eu vejo, e nós vemos, né, na produção dele, os problemas sociais. Eu estou falando de uma literatura de participação, uma literatura de denúncia, uma literatura engajada. Também temos isso dentro da produção desse grande poeta. Vamos lá? Conhecer Vinícius? E para falar de Vinícius, não tem como não falar do soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa te dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Gente, eu voltei aqui, tá? Porque eu já estava colocando o esquema de rima. E eu queria primeiro ler o poema para vocês, para conhecerem esse lindo soneto da fidelidade. Que ele canta o amor. E ele diz o quê? Que o amor, ele tem que ser infinito enquanto ele durar. Ou seja, ele tem fim, mas nós devemos vivê-lo intensamente em cada momento. Soneto, lemos 4433, olha o esquema de rima que eu tenho aqui. Atento, eu vou colocar a letra A. A rima é ento. Onde mais tem ento ali? Pensamento, momento, contentamento. Tá vendo? Olha o esquema de rima. Acabou ento? Muito bem. Aí eu vou lá no segundo verso e vou ver qual é a rima que eu tenho ali. Anto, tanto, é B. Encanto, canto, pranto, ó, tá vendo? Ou seja, os quartetos, ele tem esquema de rima A, B, B, A, A, B, B, A. Agora, vamos começar o soneto, o terceto? Procure, uri, vai receber letra C. Agora, uri, uri, dure, tá vendo? Acabou uri, acabou, vai lá no vive. Vive, de, tive, de, ama e chama. Ele tem um esquema rímico, tá? Bem tradicional. E mais que isso, é feito em versos decassílabos. Eu vou pegar os dois últimos versos que estão aqui para você perceber. Como é que divide um poema, um verso em sílabas poéticas? É diferente das sílabas gramaticais. E eu devo contar até a sílaba tônica da última palavra. Vou pegar esse verso aqui, ó. Que não seja imortal, posto que é chama. Tá vendo? Qual é a minha última palavra? Chama. Qual é a sílaba tônica da palavra chama? Chã. Então eu vou contar até aí. Eu vou parar. Aí o ma eu não conto. Aí, outra coisa que eu tenho que observar é se uma palavra termina por uma vogal e a palavra seguinte começa por uma vogal. Se isso acontecer, pode, normalmente acontece, haver uma elisão e as duas sílabas se juntam, mesmo sendo de palavras diferentes, e a gente conta como uma sílaba só. Ó, vogal e consoante, isso não vai acontecer. Vogal e consoante, não tem como juntar. Vogal e vogal, opa, aqui tem. Então pronuncia, que não seja de imortal, que não seja de... Tá vendo? Eu falo seji, eu junto. Então vamos dividir. Que não seji, mortal, posto. Olha o que acontece as duas vogais aqui, que é ch
Aham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verso decassílabo. Olha o próximo. Vamos lá? Aqui vai juntar? Não. E aqui? Não. E aqui? Ah, sejim, sejim, tá vendo? Vai juntar. Aqui, infinito enquanto em, tá? Junta. Vamos lá dividir? Mas, antes disso, qual é a sílaba tônica? Dure, né? A palavra é dure, du. Eu vou parar de contar aí. Mas, que, se, jin, fi, ni, tuen. Tá vendo? Tuen. Falo junto. Quanto, do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu posso dividir esse soneto, qualquer um dos versos dele. Todos eles, cada um deles tem 10 sílabas poéticas. Isso é preocupação formal, né? Isso é um apuro formal. E Vinícius traz essa questão numa linguagem mais atual, mais próxima do leitor. Eu sei que vou te amar. Vamos conhecer? É uma música, né? É uma poesia, mas é também música. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar. Mas cada volta tua há de apagar o que essa ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Gente, é lindo demais, não é? Vinícius de Moraes, como ninguém, canta a beleza do amor. E o Vinícius, lembra do Vinícius que fala da mulher? Garota de Ipanema, eu cheguei a declamar um pedacinho aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Acharam que eu ia cantar, né? Não, não dá não. Ela, menina que vem, que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. É isso aí. E a Garota de Ipanema realmente existe, né? É Elô Pinheiro e ela ficou famosa depois dessa música de Vinícius de Moraes, tá? Muito bem. Ah, ele fez literatura infantil. Ele fez poemas que foram direcionados à criança, mas que fala de coisas muito sérias também. Olha só, a casa era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. É Vinícius. E Vinícius tem também, como eu disse, a denúncia de problemas sociais. Eu vou falar do cotidiano, depois vem um outro Operário em Construção, que tremendo. Olha só, que ele é uma parceria, né? É uma música que ele fez em parceria com um Toquinho. Há dias que eu não sei o que se passa. Eu abro meu Neruda e apago o sol. Ó, intertextualidade, tá? Ele tá citando um outro escritor. Misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada não, tem o meu violão. Então, ó, veja, ele usando o texto para falar do próprio texto, é um processo metalinguístico. Acordo de manhã, pão sem manteiga. Dificuldade. E muito sangue no jornal. Denúncia. Aí a criançada toda chega e eu chego a achar Herodes natural. Mas não tem nada não. Tenho o meu violão. Depois faço a loteca com a patroa. Quem sabe nosso dia vai chegar. E rio, porque rico ri à toa. Também não custa nada imaginar. Olha a ironia, né? O jeito dele brincar com as palavras. Mas não tem nada não, tenho o meu violão. Aos sábados em casa, um porre e sonho soluções fenomenais. Mas quando o sono vem e a noite morre, o dia conta histórias sempre iguais. Mas não tem nada não,
tem o meu violão. Às vezes quero crer, mas não consigo. E tudo uma total insensatez. É tudo uma total insensatez. Aí pergunta a Deus, escute, amigo, se for para desfazer, por que é que fez? Mas não tem nada não. Tenho o meu violão. Esse é Vinícius compondo, denunciando os problemas sociais, falando de uma vida simples, uma vida de sonhos, né? Aí, apesar de todos os problemas, tenho o meu violão. Eu consigo aqui colocar a minha emoção. E Operário em Construção, gente, esse poema é lindo. E, de novo, uma intertextualidade. Se eu tive intertextualidade com Neruda no poema anterior, espero que eu tenha falado intertextualidade, veio agora a ideia de metalinguagem. Mas se eu tive uma intertextualidade com Neruda, aqui eu tenho com a Bíblia. Quer ver? E o diabo, eu estou lendo aqui Lucas, capítulo 5, versículos 5 a 8. E o diabo levando ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Essa é a Bíblia. E no poema ele cita esse trecho. Aí ele faz a analogia. Olha que poema. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, era um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era aquele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia. De que sequer suspeitava, o operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que os seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não.
E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o operário não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário. O patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção. E no momento de tempo mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe essa declaração: dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou-te a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu, se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava o que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo que fazia o lucro de seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou? Mentira! Disse o operário. Não pode dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído, o operário em construção. Muito bem, este é o poetinha que falou da religião, da mulher, do amor, dos problemas sociais, que marcou uma época. Uma pessoa simples, o branco mais preto da história, na linha direta de Xangô. Ah, esse é um outro trecho de uma música dele muito bacana. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês aqui para a nossa próxima aula.